Olá, amigos do DOL, sejam bem-vindos a mais um Comando do Consumidor, a sua janela de informação sobre direitos do consumidor e direitos do cidadão. Participe, mande suas perguntas para as redes sociais do DOL e também para o meu Instagram, o @Defensor Cássio Bittar. No EP de hoje, nós temos uma participação especial. Temos aqui em nosso estúdio o Dr. Carlos Márcio Queiroz, que é juiz de direito, coordenador do Sejusc Ananindeua e vice-coordenador do NUPEMEC, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Vamos falar sobre soluções consensuais de conflitos, sobre mediação, conciliação, que é um tema que interessa não só para o operador do direito, para aquelas pessoas que trabalham na área, mas também para o jurisdicionado, que muitas vezes pode encontrar, né, nesses métodos consensuais um bom caminho para a solução de sua demanda. Doutor Carlos, muito obrigado por sua presença e participação. Eu que agradeço o convite e parabenizo a iniciativa desse programa que, com certeza, é de utilidade pública, né? De trazer essa informação para todos aqueles que nos assistem. Obrigado, doutor. Essa ideia, o programa Comando do Consumidor, ele surgiu justamente dessa proposição, né, de ser esse interlocutor entre o consumidor, o cidadão, trazendo dos mais diversos temas. E quando nós conversamos aqui sobre a estrutura do sistema de justiça, hoje especificamente sobre uma estrutura do Poder Judiciário, é algo que interessa ao cidadão, precisa conhecer como o sistema funciona e de que forma ele pode apresentar as suas demandas, né? O papel do NUPEMEC hoje na estrutura do Poder Judiciário paraense, ele pode ser definido de que forma, doutor? É um núcleo, ele está vinculado à presidência diretamente? Exato. O Núcleo Permanente de Soluções Consensuais de Conflitos, o NUPEMEC, ele está atrelado diretamente à presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Inclusive, a presidente do tribunal é a presidente do NUPEMEC. Agora, nós temos uma coordenadora do NUPEMEC, né, que é a desembargadora Dail Paraense. Perfeito. O NUPEMEC hoje tem como células de atuação os Sejuscs. São uma importante ferramenta, né, e tem aí apresentado bons resultados para a solução de conflito. Como é que o senhor avalia hoje a articulação dos Sejuscs? Inclusive, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses Sejuscs especializados, temáticos, de que forma eles estão implantados aqui no Pará. Muito bem. O NUPEMEC, né, enquanto núcleo, ele é o grande órgão gestor estadual de toda essa política que é judiciária nacional, né, vindo, portanto, do Conselho Nacional de Justiça, para dar ao cidadão uma nova possibilidade de acesso e de saída do sistema de justiça. É o que nós chamamos de sistema multiportas, né? Há várias soluções possíveis que podem ser encontradas dentro do judiciário e não mais necessariamente uma única solução, que seria aquela sentença judicial de mérito após um processo de conhecimento, né? Então, o núcleo é esse órgão, digamos, pensante e gestor dessa política estadual, e os centros judiciários de solução de conflitos, que nós chamamos de Sejusc, são os órgãos executores dessa política. Perfeito. É no Sejusc que ocorre efetivamente o atendimento do cidadão, é no Sejusc onde as sessões de mediação e conciliação são realizadas, são os Sejuscs também que promovem ações de cidadania, né? E o Sejusc, portanto, atende tanto às demandas pré-processuais, ou seja, não há necessidade de que você entre com uma ação no sistema de justiça para ter um atendimento no Sejusc, mas também é possível, né, que já havendo uma ação judicializada, que ela seja encaminhada para o centro a fim de que seja aplicado um método consensual de resolução de conflitos que seja o mais eficaz para solucionar aquele conflito que já está judicializado. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem uma demanda relacionada a direito do consumidor, a direito de família, ainda sem o processo, ela pode ser submetida a uma sessão de conciliação, participar de uma sessão de conciliação e mediação. Sim, não há nenhum problema, né? Até um pouco diferente dos juizados especiais, em que a Lei 9.099 veda, né, que questões de família sejam tratadas no juizado, no Sejusc não há esse impedimento.
né? Então, se você tem uma questão de alimentos a serem, né, estabelecidos, ou mesmo um divórcio, você não precisa necessariamente judicializar isso, você pode procurar uma unidade, um centro judiciário, levar a termo, né, o que é que você de fato pretende. O Sejusc, então, vai emitir uma carta convite para o outro interessado, convidando, né, para que venha participar daquela sessão de mediação ou conciliação a fim de chegar a termo, chegar a uma composição civil. Excelente, excelente. Mas olha, nós temos perguntas aqui do internauta e eu vou fazer a leitura, transmitir ao senhor. Vamos ver de que forma nós podemos esclarecer. Desde já agradeço a participação de todos vocês que mandam suas perguntas para as redes sociais do DOL e também para minhas redes sociais. A Alessandra Pinheiro, do Marizal, ela mandou uma pergunta aqui via Zap. Comprei um aparelho celular numa loja em Belém e a bateria não segura a carga por mais de 40 minutos. Então ela identificou aqui um vício, né, um defeito no produto. Já foi mais de 2 vezes para autorizada e sempre volta com o problema. Ela pergunta, pode isso, doutor? Não pode. Já lhe digo que não pode. Tem aí uma violação à legislação. O Código de Defesa do Consumidor respalda a sua busca por direitos e a devida reparação. Mas aí ela, complementando aqui a pergunta, os Sejuscs podem ser um caminho para resolver? Atendem este tipo de demanda? Sim, o Sejusc é mais uma possibilidade que fica à disposição do consumidor, né? O consumidor tem o PROCON, tem o consumidor.gov, tem uma série de caminhos e o Sejusc também é uma possibilidade. E como eu tinha dito em resposta à pergunta anterior, ali ele vai levar a sua demanda, né? Qual é o que de fato está acontecendo. Isso vai ser tomado a termo, no caso, pelo que eu entendi, a pergunta dela é pré-processual, né? Então, o comerciante, né, ele vai ser convidado para comparecer ao centro a fim de que possamos realizar uma sessão aí, no caso do consumidor, de conciliação, né, para que se chegue a termo a uma solução que seja a melhor possível para ambos. Perfeito. O Vinícius Dantas, de Benevides, mandou uma pergunta aqui para nós também. Ele diz assim, estou há 2 anos tentando regularizar a guarda de minha filha na justiça. A mãe não permite que eu a veja. Pago pensão todo dia 5, mas no final de semana sempre é difícil. Onde pode recorrer? Ou adaptando aqui a pergunta dele, o Sejusc também pode ser uma porta para esse tipo de demanda? Pelo que ele está falando aqui, tentando regularizar a guarda, eu imagino que ele tem um processo judicializado aqui, né? Imaginemos, então, que há uma ação judicial em curso, né? A partir de 2015, o Código de Processo Civil, né, ele que passou a viger a partir de 2016, ele mudou o eixo temático do processo civil brasileiro, né? O processo civil brasileiro antes era absolutamente adversarial, era a cultura da sentença judicial de mérito. A partir dali, e o artigo 3º do Código não nos deixa qualquer dúvida quanto a isso, esse eixo foi mudado. Agora, a sentença judicial de mérito, eu sempre digo, é um remédio e é o remédio mais amargo. É aquele aplicado quando nada resolve, né? Mas todos os atores processuais, e inclusive as partes, devem envidar esforços para que se chegue a uma composição consensual, sem a necessidade de uma sentença. Neste caso, a partir de 2015, portanto, com vigência a partir de 2016, o processo civil, né, comum, ele indica como o seu primeiro ato após o juiz receber a petição inicial, que é onde o autor vai lá e diz, olha, preciso regulamentar a guarda da minha filha daquela forma. Admitindo essa petição, ele já marca uma sessão de conciliação e mediação que deve ser encaminhada para um Sejusc ou realizada na própria unidade judiciária, na própria vara, desde que por um servidor que tenha a formação, né, mínima exigida em métodos consensuais de solução de conflitos. Agora, digamos que o processo seja mais antigo do que isso, ou que por algum motivo justificado numa decisão, lá no início do processo, o juiz não encaminhou para essa sessão de conciliação e mediação. Mesmo assim, não há nenhum impedimento de que, no caso, o interessado, a parte, diga, olha, eu quero que o meu caso seja submetido a uma sessão de conciliação e mediação. Então, ele vai levar isso aos autos,
é quase certeza que o juiz vai acolher e vai encaminhar para o centro a fim de que a sessão seja realizada. E uma vez realizada, né, que eu digo, com o protagonismo das partes, porque ali não é a decisão do juiz, é a decisão construída pelas partes. Aquilo que é o ganho máximo para ambas. Olha, eu posso ir até aqui, eu também posso ir até aqui, aqui fica bom para mim, fica bom para você, a gente pode realizar assim. Essa construção, ela é tomada por termo e encaminhada para o juiz, que não vai mais fazer juízo de valor, né? Ele vai fazer, obviamente, um juízo para ver se há alguma ilegalidade, alguma transação sobre algo que não poderia ser feito, né? Mas se está tudo nos termos da lei, ele vai homologar e é aquilo que vai valer, aquilo que vai constituir um título, né, judicial que as partes poderão eventualmente levar para execução em caso de descumprimento. Excelente, doutor. É a verdadeira aula, né? Hoje, essa questão, o perfil do processo civil brasileiro, ele fomentou esse tipo de mecanismo, de solução, e o Poder Judiciário eu acompanho o trabalho do NUPEMEC, inclusive através da Defensoria temos algumas parcerias e vejo como tem investido neste caminho. Isso é muito importante. Tem a pergunta aqui do Armando Soeiro. Parabéns pelo programa, sempre acompanho. Eu te agradeço a participação e a audiência. É muito importante que sempre mandem suas perguntas. Ele fala aqui, ó, dívidas de cartão de crédito, empréstimos consignados, podem ser discutidas no Sejusc? Aí ele fala aqui, que tipo de documento devo apresentar e onde posso procurar o atendimento? Aí aqui a gente puxa um pouquinho para a questão do superendividamento, né? Hoje o Sejusc tem uma atuação, inclusive uma atuação, o Sejusc não, no PEMEC, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tem uma atuação aí de vanguarda na questão do superendividamento, né? Um esforço que eu tenho acompanhado e eu tenho visto que tem direcionado e buscando a solução. É possível que esse consumidor, com esse tipo de demanda típica de superendividamento, com os mais diversos produtos bancários, encontre no Sejusc a solução para suas pendências? Sim, o Sejusc também tem esse viés, inclusive, no caso dos Sejuscs temáticos, né, o NUPEMEC estabeleceu uma parceria com a própria Defensoria Pública e com a Universidade Federal do Estado do Pará, onde foi instituído um núcleo, né, para tratar questões de superendividamento. Então, esse núcleo ele vai desde a recepção do superendividado, a orientação de que documentos que ele deve apresentar, né, como tudo isso vai transcorrer, e ao final, como ele está dentro da Universidade Federal, ele acaba tendo o seu final, né, o final da questão, né, a solução, né, construída junto com os credores, avalizada pelo 7º Sejusc, que fica residente na Universidade Federal de Pernambuco. Então, no caso do superendividamento, há esse Sejusc, né, que puxa para ele esse tema, e em parceria junto com a Universidade e a Defensoria. É um trabalho que se iniciou o ano passado e que já vem mostrando seus frutos. É excelente, é excelente. Essa atuação especializada, com certeza, vai alcançar aí, atender as mais diversas demandas. Eu percebi, inclusive, que as perguntas aqui que nós recebemos nesse programa temático, elas trouxeram essa realidade, né? Demandas do consumidor, demandas envolvendo direitos de família, ou seja, o caminho proposto, apresentado através da atuação do PEMEC com seus respectivos Sejusc, vai ao encontro dessas demandas. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, na verdade, que eu escuto muito em sala de aula e os alunos geralmente me perguntam. Uma pessoa que hoje, um estudante de direito, ou ainda um bacharel, que tenha vontade de contribuir com o Poder Judiciário como mediador ou como conciliador, esse perfil. Quais são os caminhos que ele tem para que ele possa alcançar essa posição? Eu lhe pergunto também, hoje existe algum tipo de remuneração para esses profissionais? Muito bem. Pelos atos normativos que são regentes da condição de mediador e conciliador, não podemos nos esquecer que essa condição de mediador e conciliador está tratada, inclusive, explicitamente no novo Código de Processo Civil, 2015, a partir do artigo 165, né, onde ele vai fazer, inclusive, a diferença entre uma conciliação e uma mediação, que para o direito brasileiro é
é importante, né, foi realizada, a diferença de outros países onde conciliação e mediação podem ser sinônimos, né, aqui nós fizemos diferença, e a lei de mediação também, mais a resolução 125 do CNJ, eles vão traçar, né, quais são os requisitos para que alguém possa ser mediador ou conciliador. Eu poderia dizer, numa síntese muito breve, que para ser mediador é necessário uma graduação, né, num curso superior, não necessariamente em direito, pode ser qualquer curso, porque a interdisciplinaridade é bastante positiva na mediação, né? Então, ele precisa estar formado há pelo menos 2 anos. E estando formado há pelo menos 2 anos, ele deve se inscrever, né, nos cursos que são anualmente. Nós temos uma média de 3 a 4 cursos ao ano, pelo menos, de formação de mediadores judiciais, promovidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da Escola Judicial. É a única escola que pode formar mediadores judiciais aqui no estado do Pará, porque a lei assim o diz, a menos que haja uma particular credenciada que atenda a determinados requisitos, e ainda nós não temos no estado do Pará. Esse curso ele é gratuito, né? Ele é teórico e prático, e qualquer pessoa que demonstre interesse faz a sua inscrição, junta documentos, passa por uma entrevista e mostrando que ele tem aquele perfil, né, ele é selecionado para fazê-lo. Já no caso do conciliador, ele também passa por uma formação bem semelhante, especialmente a parte teórica, inclusive, é idêntica, né? Uhum. Mas a parte prática é um pouco diferente, um pouco menor a carga. Mas o conciliador judicial, ele não precisa estar formado ainda como um bacharel em qualquer curso, né? Ele pode estar em curso, ele pode ter iniciado a faculdade, também não há necessidade que seja em direito, né? Então, da mesma forma, ele se inscreve, passa por uma seleção pública e, a partir daí, com o cumprimento da carga horária do curso e sendo considerado apto ao final, estará, portanto, credenciado para fazer isso. Ele, inclusive, os mediadores e conciliadores judiciais têm um cadastro nacional e estadual onde são inscritos. Quanto à remuneração, a partir de a partir de abril do ano passado, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará regulamentou a remuneração por uma resolução. A resolução é de abril 03 de 04 do ano passado, né? E existe, portanto, uma tabela de remuneração que vai de acordo com os patamares e as horas de mediação e conciliação que são feitas. Quanto mais horas, maior a remuneração, tá? Dependendo do caso, complexidade, tudo isso. E o patamar é exatamente a evolução, digamos, do portfólio da qualificação do mediador. Ele começa como mediador básico, ele vai para o intermediário, o avançado. Tem um plano de carreira para o mediador. E aí vai mudando o valor da hora da hora de mediação para... Excelente. Aí você que tem interesse em investir nessa área, trabalhar, contribuir, né, com o sistema de justiça, especificamente com o Poder Judiciário, se ligue nessas dicas, desses canais que são bastante importantes. Dr. Carlos Márcio, muito obrigado pelo seu tempo. Sei que seu tempo é precioso e o senhor tendo disponibilidade de estar aqui conosco, né, para fazer essa contribuição, esse trabalho que nós fazemos, que é, acima de tudo, um trabalho de educação em direito, é sinal de forte prestígio, não só para mim, mas para toda a equipe que compõe aqui o Comando do Consumidor. Bem, eu que agradeço o convite, a confiança, né, de dividir essa bancada, dividir esse serviço de utilidade pública. Eu espero que tenha sido o máximo esclarecedor na minha fala, mas naquilo que não fui, eu permaneço à disposição. Se precisar vir outras vezes, virei. Agradeço. Né? E enquanto no PMEC, né, as portas do NUPEMEC e dos Sejuscs estão abertas para qualquer cidadão. Onde estão os nossos endereços? Excelente. Nós podemos acessar o www.tjpa.jus.br, repetindo, www.tjpa.jus.br, essa é a página principal do nosso tribunal, e lá vocês vão encontrar a aba NUPEMEC. Lá vocês vão encontrar tudo que esclarece quanto ao serviço, onde estão localizadas as unidades, qual tipo de serviço que é possível fazer, inclusive com a possibilidade do que nós chamamos de Sejusc virtual, onde você, pela própria internet, vai direcionar o seu caso, né, para o NUPEMEC, isso irá para um Sejusc, e você, sem a necessidade, inclusive, de fisicamente estar no Sejusc,
o seu procedimento vai ser Excelente. dado início. E se você optar para que isso seja 100% digital, até mesmo as sessões de mediação e conciliação serão realizadas por videoconferência, Muito né? bom. Portanto, não demandando deslocamentos, né? Que muitas das vezes ficam difíceis para a pessoa realizar. Muito bom. Com acesso à internet, com informação, você consegue, de repente, resolver uma dessas demandas que foram apresentadas aqui de forma célere, de forma ágil e, sobretudo, de forma satisfatória. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. E você que nos acompanha aqui no Comando do Consumidor, muito obrigado por sua participação. Mande suas sugestões de temas para serem abordados aqui e também suas perguntas. Mande sempre para as redes sociais do DOL e também para o meu Instagram, o @Defensor Cássio Bittar. Não se esqueça, a informação é o melhor negócio. Até a próxima.